Um jornalista da ESPN, ele noticiou na noite do dia 20 e ontem teve uma repercussão maior porque ele tinha falado na noite do dia 20 sobre uma possibilidade, ou melhor, sobre uma intenção, sobre uma vontade do Boca Juniors, depois de ter demitido o Gago, que inclusive antes do Gago ser contratado, o nome do Zubeldia já tinha sido falado e aventado. A imprensa voltou a especular isso, que o nome do Zubeldia era um nome de interesse do Riquelme, de possibilidade de treinar o Boca Juniors no Super Mundial, que eles poderiam chegar com uma proposta para o Zubeldia, etc. O Zubeldia, ele não vai abrir mão de continuar no São Paulo, essas são informações que a gente traz de dentro do clube, inclusive outras pessoas também corroboraram isso, o próprio André Hernan, mas acho que isso também não era uma coisa muito difícil. Acho que o Zubeldia recusou, inclusive, seleção equatoriana no ano passado. O momento dele, o timing dele, ele tem um bom salário no São Paulo. Eu acho difícil que o Boca cubra uma oferta salarial do que ele tem hoje no salário, no máximo igualaria. Então, para que que ele ia abandonar um trabalho no meio e ia para um Boca Juniors que também está passando um momento de crise sequencial para disputar um Super Mundial que, convenhamos, os caras não têm muita chance de ganhar. O próprio Zubeldia, a relação que ele tem com os jogadores, com o grupo, os familiares, o pessoal que trabalha com ele e tudo, nesse momento eu não sinto nem da minha parte e nem falando com ninguém dentro do clube que exista a possibilidade de uma ruptura nesse momento. Sei que tem muita gente que não gosta dele, sei que tem muita gente que acha que seria uma grande oportunidade para se livrar do Zubeldia, mas esse andamento, essa, essa possibilidade, essa perspectiva, ela não está muito condizente, não é uma coisa que está muito nem perto nem próxima de ser discutida sobre essa intenção. Não façam muita expectativa nesse sentido de que alguma coisa mude. Bom, a gente também tem a discussão do Rian com o Juan, né? Muita gente explicando, muita gente ontem, uma das discussões principais foi o tempo de jogo do Rian, o que que o Rian não joga, etc. Eu já expliquei para vocês, o próprio André Silva ele chegou a ser preterido pelo próprio Zubeldia no ano passado, quando o André tinha sido recém-contratado e o Juan já estava. O próprio Juan, antes de ser vendido, ele era prioridade para o Zubeldia no entendimento de jogo, no entendimento tático que o Zubeldia tem, de jogador que faz pivô, isso quando o Caleri não estava, né? E de jogador que trava jogo, que prende bola, que incomoda a linha de marcação adversária. Nem o André é exatamente esse jogador que o Zubeldia gosta, quanto mais o Renan Francisco. Então, dei o exemplo do Juan, porque parece que a gente está fazendo uma justificativa. Não é uma justificativa, é uma explicação e que você, se você pegar os números e os dados, você vai ver que uma das razões do São Paulo, inclusive, acelerar a saída do Juan do grupo foi o fato de estar travando as perspectivas do próprio André Silva. E aí, com a saída do Juan, o André Silva passou a ter mais oportunidades no grupo, mas o perfil do Juan, ele era um perfil que o Zubeldia preferia, inclusive acima do André Silva. Mesmo o Juan, mas ele perdia gols, ele fazendo não sei o quê. O Zubeldia parece não se incomodar muito com essa questão do centroavante, o atacante que faz a parte final, de quantos gols o cara tem. Claro que quantos mais gols, melhor para ele e para todo mundo. Mas ele parece não se importar com a questão de números. Ele parece se importar muito mais e está muito mais preocupado com relação à função tática e o desempenho que o cara acaba tendo dentro do campo para poder desempenhar e o que ele pede para o cara fazer com relação às marcações e às linhas adversárias para poder avançar com relação ao restante. Bom, Pablo Maia. A gente teve um anúncio ontem da renovação do Luca, né? Que era uma coisa que eu já tinha falado na semana passada. O Luca teve 7 vezes aumento salarial. Ah, mas por que não sei o quê? Porque ele tinha um salário mais baixo mesmo. Ele estava na perspectiva já de renovação. A conversa da renovação ela já estava acontecendo antes dele estrear e jogar no jogo da Libertadores. Então foi mais formalizar mesmo a burocracia e fazer a assinatura que acabou acontecendo ontem. A família São Paulina menino bom de família, menino bom de grupo. Muita gente estava preocupada e muita gente perguntou assim para mim, Zanqueta, por que renovaram 3 anos e não esperaram para fazer 18? Cara, primeiro por uma questão de valorização e cumprir a palavra que estava anterior. Segundo, que o São Paulo pode muito bem fazer essa renovação inicial de contrato
e depois fazer uma nova renovação de contrato, acertando outros termos para o São Paulo fazer uma renovação com o Luca por mais 5. De qualquer maneira, o São Paulo renovou por ele mais 3 anos. O São Paulo, neste momento, está seguro. Como está a multa para clubes internos, Anqueto? Está na faixa dos 90 milhões de reais. Então, assim, não é uma multa palatável de se fazer, ah, mas ele vale mais do que isso. Cara, eu duvido que algum clube brasileiro vai querer pagar a multa. E outra coisa, além de pagar a multa, o clube brasileiro ainda tem que entrar em acordo com o jogador, que é uma coisa que eu acho dificílima exatamente pela trajetória do garoto. Já está no São Paulo desde os 10 anos, a família. Você conhece a índole. Na época do Ferreirão, o pessoal falava, muita gente, olha, cuidado. Tinha gente falando, complicou. Olha, podemos perder o Ferreirão. Eu sempre falei para vocês com muita calma que a gente sabe quando a gente lida com quem a gente está, quem é o nosso interlocutor do outro lado, né? Quem é a pessoa que a gente está falando para a gente não ter esse nível de preocupação. O próprio Pablo Maia é um jogador que a gente pode, que a gente deve acabar renovando. Aí muita gente falou assim: então, se renovar o Pablo Maia, a gente perde mais uma opção de venda para o meio do ano, que daí vai limitando cada vez mais. Olha, não necessariamente. O que eu ouvi ontem, quando eu perguntei sobre isso, foi: a gente não tem intenção de vender o Pablo Maia, ele está voltando. A gente sabe que o Pablo Maia hoje não tem o mesmo valor de mercado que teria há um ano atrás, antes da lesão dele, que é um jogador que estava sendo indo para convocação de seleção, etc. Entretanto, o mercado inglês pode aparecer uma proposta interessante para o São Paulo e o São Paulo precisa vender. Se o São Paulo não vendeu o Paulo Maia, como a gente já falou, a gente tem Bobadilha, mas não dá um valor tão alto. A gente tem o André Silva, que hoje passou a ser o nosso principal artilheiro, nosso principal atacante. O André Silva, sim, tem uma valorização de mercado grande, principalmente pelo mercado europeu. Ele é artilheiro do São Paulo, tem um perfil de jogador que já jogou na Europa, isso conta muito para clubes europeus. Já tem uma bagagem de, sei lá, 4, 5 anos em temporadas europeias, jogou em Portugal, foi artilheiro da Vitória de Guimarães e já tinham clubes europeus interessados nele. Então isso pesa porque, assim, é um cara que foi para a Europa, vingou. Jogou na Europa, se adaptou. Foi para o Brasil, se adaptou. É um jogador de movimentação. Para clubes menores europeus, é um jogador interessante porque sabe jogar em linhas recuadas e consegue fazer gols. É um jogador canhoto, é um jogador que tem a sua mobilidade, tem o seu quê de interessante. Como eu já falei aqui, clubes como o Udinese, Hoffenheim, esses clubes assim, eles já tinham sinalizado sondagens para o André Silva. Não é de hoje que eu falo isso para vocês. O André Silva foi pai recentemente, então, óbvio que tem uma questão do André Silva querer ficar, ele é artilheiro do time, o Caleri tá machucado, ele é o principal atacante, acho que ele tem atrativos para permanecer, mas tudo depende do tipo de proposta que vem. A questão é, se vender o André, o São Paulo vai ter que repor pelo menos duas posições. O São Paulo vai ter que trazer mais dois jogadores, porque daí ficaria com o Rian e com mais ninguém. É um dilema complexo. Do outro lado, a gente tem o Sabino, que tinha sondagem de clube russo para ser vendido no início do ano e não foi vendido. A gente tem o Ferrarese, que é um jogador que também hoje é super importante, fundamental no time de São Paulo, porque acaba fazendo duas posições. E a gente tem uma visibilidade boa dele, principalmente porque ele joga pela seleção venezuelana, ele é titular da seleção venezuelana e os meninos. E aí entra a parte mais dolorosa. A gente tem o Alves, que saiu aí sondagem do CSKA. O São Paulo me garantiu que nunca recebeu absolutamente nada de nenhum clube de fora, só consulta, nem, mas assim, nem papel de documento formal recebeu, foi muito consulta de agente, intermediário, etc. Lembrando que o Matheus Alves é do Bertolucci, então assim, a relação é próxima com o São Paulo. O Lucas Ferreira recebeu consultas, mas também muito superficiais de clubes alemães, como eu já tinha falado. O Rian Francisco, muita gente falou sobre isso. Eu perguntei sobre o Rian Francisco ter sido mais procurado por clubes franceses, que foi uma informação que acabou vazando recentemente, não me lembro de quem. E eu não me lembro de verdade, por isso que eu queria até dar o crédito, mas eu não me lembro quem. E me falaram que não houve conversão nenhuma em proposta, mas que o São Paulo está preparado e está ciente que alguns clubes virão.